Corria o memorável e gélido mês de março do ano de 1945, quando o solo da Alemanha estremecia sob as esteiras de aço dos tanques do Terceiro Exército dos Estados Unidos da América. Aquela era uma fase da Segunda Guerra Mundial em que a vitória aliada parecia inevitável, mas o desespero das forças alemãs tornava cada quilômetro conquistado um verdadeiro pesadelo de sangue e lama. Durante uma missão de reconhecimento profundo em território hostil, uma patrulha americana deparou-se com uma cena que faria o mais endurecido dos veteranos sentir um calafrio mortal na espinha. À frente deles, estendia-se um campo minado que, à primeira vista, parecia ter sido limpo e sinalizado recentemente. No entanto, a forma como aquela limpeza fora executada revelava uma depravação humana que desafiava qualquer convenção de guerra. Espalhados pela terra revirada, jaziam corpos de soldados americanos, ainda envergando seus uniformes verde-oliva, com suas placas de identificação metálicas brilhando opacamente sob a luz cinzenta do inverno europeu. Aqueles homens não haviam tombado em um combate justo. Eles não foram vítimas de uma emboscada ou de um bombardeio fortuito. Através de uma inspeção detalhada, ficou claro que foram forçados a marchar em linha reta através do campo minado para servir como detectores de minas vivos, detonando os explosivos com os seus próprios passos para abrir caminho para as tropas alemãs. Os nazistas que os capturaram decidiram que a vida de um prisioneiro de guerra americano era uma ferramenta descartável e eficiente para poupar o tempo de seus engenheiros. A patrulha, liderada pelo tenente James Morrison da 8ª Divisão de Infantaria, rapidamente isolou a área e enviou um relatório urgente que subiu a cadeia de comando com uma velocidade furiosa. Em poucas horas, aquele documento repleto de horror e indignação repousava sobre a mesa de carvalho do general George S. Patton Jr., o comandante do Terceiro Exército. Patton leu o texto uma vez, em silêncio absoluto, enquanto a fumaça de seu charuto subia em espirais lentas. Ele permaneceu imóvel, como uma estátua de bronze, antes de ler cada palavra novamente, digerindo a escala daquela atrocidade sistemática e calculada. Aquilo não era um crime cometido no calor da paixão ou sob o pânico da retirada. Era um método deliberado e cruel de execução disfarçado de necessidade tática. Seu Estado-Maior observava-o com apreensão, notando como o general cerrava a mandíbula com tanta força que os músculos de seu rosto pareciam cordas retesadas. Quando ele finalmente se levantou, não houve gritos nem explosões de fúria teatral. Patton falou com uma voz baixa, fria e cortante, uma voz que carregava uma sentença irrevogável para as forças alemãs que ainda ousassem enfrentar o Terceiro Exército. Antes de prosseguirmos com esta crónica de guerra e justiça, se você deseja descobrir mais relatos omitidos pelos livros de história sobre os conflitos que moldaram o nosso mundo, não se esqueça de clicar no botão de inscrição. O relatório fatídico estava datado do dia 12 de março do ano de 1945. A patrulha do tenente James Morrison estava operando em um setor próximo à cidade de Kublenka, onde as marcações alemãs indicavam que o perigo das minas havia sido neutralizado. Embora a doutrina militar exigisse que todo campo marcado fosse tratado como ativo devido à propensão alemã para armadilhas, Morrison notou algo incomum através de suas binoculares. Ele avistou vultos que não pareciam alemães. Ao aproximar-se com seus sapadores, a verdade brutal emergiu: 7 corpos, todos americanos, todos prisioneiros de guerra capturados 2 semanas antes durante os intensos combates perto de Saarbrücken. Eles pertenciam à 26ª Divisão de Infantaria. As marcas de explosão e a disposição dos cadáveres contavam uma história muda de tortura psicológica e física. Os homens foram posicionados a intervalos e forçados a avançar sob a mira de metralhadoras, cada um servindo de escudo para o próximo até que a mina seguinte interrompesse sua jornada. 3 morreram instantaneamente nas detonações, enquanto os outros 4 foram executados a tiros, provavelmente por terem ficado gravemente feridos ou por terem se recusado a dar mais um passo naquele corredor da morte. O relatório de James Morrison era clínico, mas a repulsa era evidente em cada linha datilografada. Ao chegar ao quartel-general, o general Hobart Gay, chefe de Estado-Maior de Patton, marcou o documento como prioridade máxima. Patton, após fitar o mapa de operações na parede por longos minutos, convocou imediatamente um oficial de inteligência, um promotor militar e os comandantes de todas as divisões que estavam em contato direto com o inimigo. O tom de voz do general era o que seus subordinados chamavam de raiva glacial, um estado em que sua mente se tornava uma máquina de guerra puramente lógica e implacável. Ele declarou diante de seus oficiais que aquela prática terminaria naquele exato momento. Patton estabeleceu então uma diretriz de 3 pilares que governaria o comportamento do Terceiro Exército até a rendição final da Alemanha. Primeiramente, qualquer unidade alemã suspeita de utilizar prisioneiros para a limpeza de campos minados não receberia qualquer misericórdia. Se fossem flagrados cometendo tal ato, seriam atacados com toda a força disponível, ignorando qualquer tentativa posterior de rendição. Em segundo lugar, qualquer oficial ou soldado alemão capturado após a confirmação de abusos contra prisioneiros seria separado dos demais e levado imediatamente a um tribunal de crimes de guerra, sem burocracias ou adiamentos desnecessários. O terceiro ponto, e o mais controverso para alguns membros de sua equipe, determinava que os prisioneiros de guerra alemães sob custódia americana seriam designados para tarefas de remoção de minas. No entanto,
Patton enfatizou que eles não seriam usados como detectores humanos, mas sim equipados com ferramentas adequadas, detectores de metal e supervisão técnica. Sua lógica era simples: se os alemães estavam dispostos a sacrificar americanos para limpar seus campos, eles próprios poderiam limpar as armadilhas que haviam plantado, seguindo as normas internacionais de trabalho para prisioneiros. Quando um comandante de divisão sugeriu que isso poderia ser visto como um ato de retaliação ilegal, Patton respondeu que aquilo era justiça, não vingança. Ele afirmou que os soldados alemães conheciam os padrões de colocação de suas próprias minas e que sua mão de obra seria utilizada de forma produtiva para salvar vidas aliadas, enviando um sinal claro de que o Terceiro Exército nunca esquece e nunca perdoa atrocidades. Essa nova política espalhou-se como um incêndio pelas linhas de frente. Os soldados americanos sentiram-se respaldados para agir com severidade, enquanto os alemães começaram a perceber que o general Patton havia transformado o abuso de prisioneiros em uma sentença de morte automática. A eficácia dessa doutrina foi testada 2 semanas depois, perto da cidade de Mainz. Uma patrulha da 4ª Divisão Blindada surpreendeu uma unidade alemã que estava prestes a forçar 4 prisioneiros americanos, com as mãos atadas às costas, a entrar em um campo minado. Os soldados americanos, lembrando-se das ordens diretas de Patton, não hesitaram. Eles abriram fogo imediato, eliminando os guardas alemães antes que pudessem disparar contra os reféns. Os 4 americanos jogaram-se ao chão e foram resgatados ilesos. Quando questionado sobre a ausência de prisioneiros alemães naquela operação, o comandante da patrulha foi categórico: eles estavam prestes a assassinar americanos, e as ordens do general eram cristalinas. Patton não apenas aprovou a ação como elogiou a unidade pessoalmente. Aqueles poucos alemães que sobreviveram a situações semelhantes e foram capturados com provas de abusos enfrentaram julgamentos rápidos e execuções em menos de um mês. Patton não tinha interesse em processos jurídicos que durassem décadas, ele queria resultados que protegessem seus homens no presente. Quanto aos prisioneiros alemães usados na limpeza de minas, eles foram integrados a unidades de engenharia sob supervisão estrita. Usando sondas e técnicas de detecção alemãs, eles ajudaram a neutralizar milhares de dispositivos explosivos que, de outra forma, teriam ceifado vidas americanas. Patton defendia que havia uma distinção moral intransponível entre o trabalho forçado técnico e o assassinato deliberado por detonação. Essa postura severa fez com que muitos comandantes alemães parassem de utilizar táticas bárbaras, não por uma súbita eliminação ética, mas por um medo paralisante da represália do Terceiro Exército. Até abril do ano de 1945, essa abordagem tornou-se quase uma doutrina padrão entre as forças aliadas. O debate histórico sobre se Patton cruzou a linha da legalidade internacional continua até hoje, mas a eficácia de sua decisão é raramente questionada por aqueles que estavam nas trincheiras. As taxas de sobrevivência de prisioneiros americanos nos setores controlados por Patton aumentaram drasticamente. Aqueles 7 homens sacrificados no campo perto de Kublenka foram finalmente identificados e honrados. Seus nomes devem ser lembrados como um testemunho do custo da liberdade: o soldado de primeira classe Thomas Riley de Boston, o cabo James Chen de San Francisco, o soldado Michael O'Brien de Chicago, o sargento Robert Williams de Atlanta, o soldado David Cohen de Nova York, o soldado de primeira classe Joseph Martinez de Los Angeles e o cabo William Anderson de Detroit. Todos haviam sido capturados no dia 28 de fevereiro durante os combates em Saarbrücken e suportaram 2 semanas de cativeiro antes de serem brutalmente assassinados naquele fatídico dia 12 de março do ano de 1945. Os sapadores que limparam o restante daquele campo trataram a recuperação dos corpos como uma missão sagrada. Placas de identificação, fotos de família, cartas não enviadas e pequenos objetos pessoais foram recuperados e enviados para as famílias. Inicialmente, o exército informou apenas que haviam morrido em combate para evitar o choque público, mas com o passar dos anos, a verdade sobre o heroísmo e o sofrimento desses homens veio à tona. As famílias souberam que Patton agiu com rapidez para garantir que nenhuma outra mãe recebesse aquela notícia terrível devido a tal covardia alemã. A irmã de Michael O'Brien chegou a escrever para o general após o conflito, agradecendo-lhe por garantir que a morte de seu irmão servisse para salvar outros. Patton guardou essa carta entre seus documentos pessoais e, nela, escreveu uma nota curta dizendo que certas coisas não podem ser perdoadas, apenas impedidas de acontecer novamente. A unidade alemã responsável por este crime específico foi identificada como a 35ª Centésima Segunda Divisão de Granadeiros do Povo, especificamente um batalhão comandado pelo major alemão Klaus Steiner. Steiner era conhecido por seu desprezo pelas Convenções de Genebra. Após a guerra, durante os processos que ocorreram em Nuremberg e em outros tribunais militares, Steiner foi julgado especificamente por este incidente. Com base no testemunho de sobreviventes alemães e na documentação capturada que provava sua autorização pessoal para o uso de prisioneiros como detectores, ele foi condenado à morte e executado no ano de 1946. Para Patton, contudo, a justiça tardia do pós-guerra era secundária à prevenção imediata durante o combate. Ele acreditava que a vida de um soldado sob seu comando era um tesouro sagrado que ele deveria proteger por qualquer meio necessário. Sua política de 3 partes permaneceu em vigor até que o último tiro fosse disparado e a Alemanha assinasse sua rendição incondicional.
O impacto emocional e tático dessa decisão ressoou por todo o teatro de operações europeu. Os comandantes alemães sabiam que cruzar o caminho de Patton significava enfrentar um adversário que não jogava apenas pelas regras dos advogados, mas pelas regras da sobrevivência e da honra militar. Patton nunca se desculpou por sua dureza. Ele sabia que o medo era, muitas vezes, a única linguagem que os seus inimigos compreendiam no fim da guerra. O legado daquele dia de março transcende a própria história militar, servindo como um estudo de caso sobre a responsabilidade de um líder perante a vida de seus subordinados. A prontidão de Patton em ignorar a burocracia para exigir uma justiça rápida salvou um número incontável de jovens que puderam voltar para suas casas e famílias. Os 7 soldados que pereceram naquele campo agora descansam em cemitérios militares americanos na Europa, sob cruzes de mármore branco e estrelas de David, cercados pela paz que ajudaram a conquistar. Seus túmulos são visitados por aqueles que sabem que seu sacrifício levou a uma mudança fundamental na forma como a guerra era conduzida. O general George S. Patton Jr. pode ter sido uma figura polarizadora, mas ninguém pode negar que ele lutou com cada fibra de seu ser para trazer seus rapazes de volta para casa ou, pelo menos, para garantir que suas mortes não fossem em vão e fossem vingadas com a devida justiça. O que você pensa sobre a reação de Patton? Ele agiu corretamente ao impor uma justiça tão implacável e imediata, ou ele deveria ter seguido rigorosamente os protocolos padrão que poderiam ter levado anos para serem concluídos? O general foi um herói ao proteger seus homens ou um vingador que foi longe demais nas sombras da guerra? Deixe sua opinião e reflexão nos comentários abaixo, pois sua perspectiva ajuda a manter viva a discussão sobre a ética nos momentos mais sombrios da humanidade. Se você se interessa por estas histórias não contadas da Segunda Guerra Mundial, onde os comandantes eram forçados a tomar decisões morais quase impossíveis sob a pressão do combate, certifique-se de se inscrever no canal para não perder os nossos próximos vídeos detalhados. A história é feita de grandes batalhas, mas são as histórias individuais de coragem, tragédia e justiça que realmente definem o espírito humano em tempos de crise global. Recordar o sacrifício de homens como Riley, Shen e os outros é a nossa forma de garantir que a luz da verdade nunca se apague sob o peso do tempo e que as lições do passado continuem a guiar as gerações futuras na busca por um mundo onde tais atrocidades nunca mais voltem a ocorrer no campo de batalha. O general Patton acreditava no destino e na reencarnação, mas acima de tudo, ele acreditava na ação decisiva. Ele não era um homem de palavras vazias, mas de decretos que mudavam o curso da história e o destino dos homens sob seu comando. No final das contas, a história de 1945 não é apenas uma história de mapas e territórios conquistados, mas de vidas preservadas e de um senso de justiça que não aceitava compromissos com a barbárie. Que a memória daqueles que serviram como detectores humanos sirva de alerta eterno contra a desumanização do adversário e como lembrete do dever sagrado de um líder de proteger aqueles que confiam a ele suas vidas em nome de uma causa maior. Patton, com todos os seus defeitos, entendeu isso perfeitamente e agiu de forma que o mundo jamais esqueceria. Cada mina removida pelos prisioneiros alemães sob sua política era uma vida americana poupada, uma família que não seria destruída pela dor e um passo a mais em direção ao fim daquela loucura coletiva que consumiu o continente europeu por 6 longos e sangrentos anos. O silêncio que se seguiu à leitura do relatório em seu gabinete foi o prelúdio para uma tempestade de justiça que varreu as defesas alemãs e impôs uma nova ordem de respeito mútuo, mesmo no cativeiro, garantindo que o direito internacional não fosse apenas um pedaço de papel, mas uma realidade garantida pela ponta de uma baioneta e pelo cano de um tanque Sherman. Assim encerramos este relato, honrando os caídos e refletindo sobre o peso do comando em tempos de guerra total onde a linha entre o certo e o necessário muitas vezes se torna tênue sob o fumo da batalha e o calor do sangue derramado. Patton foi o martelo que forjou essa justiça no fogo do conflito. Através de sua liderança implacável, ele provou que mesmo na guerra mais cruel, existem limites que não podem ser ultrapassados sem consequências devastadoras e que a proteção do soldado é a maior glória que um general pode alcançar. Suas palavras escritas naquela carta de agradecimento ressoam através das décadas como um guia para todos os que ocupam posições de poder. Certifique-se de que nunca mais aconteça. E com essa determinação, o Terceiro Exército marchou até a vitória definitiva, deixando para trás um rastro de justiça e a promessa de que o sacrifício de seus heróis jamais seria esquecido pela história. Que esta crônica de 1945 sirva de inspiração para todos nós. Patton, o homem da Terceira Armada, o general que não conhecia a palavra derrota e que tinha a justiça como bússola moral, continua sendo um dos personagens mais fascinantes e complexos da história militar moderna, e sua resposta ao incidente do campo minado de Kublenka é um dos capítulos mais significativos de sua longa e ilustre carreira no serviço militar dos Estados Unidos da América. A honra desses 7 soldados americanos de Detroit, Los Angeles, Nova York, Atlanta, Chicago, São Francisco e Boston foi restaurada pela ação firme de um comandante que se recusou a aceitar o inaceitável e que lutou para que o futuro fosse livre de tamanha crueldade e infâmia.